Boa noite. Postura de meditação. E você não adota essa postura como quem espera alguma coisa. A postura não é uma postura de espera, a postura não é uma postura de quem espera alguma coisa acontecer. A postura como um asana, ela é um fim nela própria. Então, quando eu faço a postura, eu faço porque faço a própria postura, não porque eu espero alguma outra coisa acontecer. E assim a gente tira da postura qualquer ideia de futuro. Vai tirando da postura a ideia de futuro quando você vai removendo dela as expectativas, as esperanças, aquilo que ela deveria ser, as idealizações. E a gente vai ficando só com o que ela de fato é mesmo. E quando a gente faz isso, a gente percebe que o que ela de fato é se transforma. Não é estático, mas é dinâmico. Ela é a cada instante algo diferente. Fazemos nosso mantra, inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Deitamos de costas. E quando deitar, abraça os joelhos por um instante. Faz alguns balancinhos, virando os joelhos de um lado para o outro e com isso acomodando bem o apoio das costas, lombar, quadril, escápulas no chão.
Vai parando os movimentos. Puxa os joelhos um pouco mais contra o peito. Leva a testa na direção dos joelhos. Volta a cabeça. Apoie os pés no chão. Os pés bem separados, os joelhos bem separados, as mãos entrelaçadas embaixo da cabeça. Os cotovelos abertos e vai levando os dois joelhos para o lado esquerdo. Volta. Leva para o lado direito. Volta. Leva para o lado esquerdo outra vez. Fica um pouco mais. Vai tentando aproximar esse joelho direito do chão. Volta. Leva para o lado direito. E vai tentando aproximar bem esse joelho esquerdo do chão. E volta. Desfaz essa posição nos braços, os braços ao longo do corpo. Estende as pernas. Os pés caem para os lados, para fora. As pernas e os pés um pouco separados. Os braços e as mãos também um pouco separados do tronco. Shavasana. E você também não espera nada da postura. Não espera como quem tem esperança de que alguma coisa vai acontecer. A gente não fica na esperança, não fica na espera, não fica na expectativa, não fica no futuro. Fica na realização que acontece agora. E aquilo que nos interessa só acontece agora. Então acompanha seus olhos. As pálpebras suavemente fechadas e os olhos pesados, como se afundassem lá para dentro do crânio.
E não tem nada a ser visto, os olhos não ficam ativos. E se os olhos podem ficar completamente imóveis, relaxados, ou se eles apresentam movimentos involuntários. Procura relaxar a sua mão esquerda. Tomar consciência da mão esquerda e relaxá-la. Vê se seus olhos foram na direção da mão. E continua relaxando a mão esquerda e relaxa de novo os olhos e não deixa eles irem na direção da mão. Permanecem relaxados. Então relaxa o topo da cabeça. Toma consciência do topo da cabeça e relaxa e não deixa os olhos irem na direção do topo da cabeça. Permanecem imóveis, relaxados. Então, sem mover seus olhos, você relaxa a mão esquerda e o topo da cabeça. E vai em busca do relaxamento da mão direita. E às vezes você percebe que, mesmo sem querer, os seus olhos vão na direção da mão. E você traz os olhos relaxados de volta. E as duas mãos e o topo da cabeça relaxados e os olhos imóveis. E você percebe as mãos. Não precisa dos olhos. Não tem nada a ser visto. Vai se acostumando a se deixar alcançar pelas informações sensoriais. No mundo externo, tudo que a gente faz, a gente vai acompanhando com os olhos. Os olhos, eles se antecipam de forma, assim, praticamente involuntária. Mas quando a gente vai para o corpo de dentro, esse corpo invisível, a gente não precisa dos olhos. A não ser que a gente queira. Mas nesse momento, mantém seus olhos bem relaxados e recebe as informações sensoriais das mãos e do topo da cabeça ao mesmo tempo. Da melhor maneira possível, vai direcionando, conduzindo a sua respiração para as mãos. Sem fazer nenhum movimento com as mãos. Sem fazer nenhum movimento com o corpo. A não ser os movimentos respiratórios e alguns arranjos internos, direcionamentos internos. De forma que você possa ir conduzindo, sem ser racional, a respiração para as mãos. E as mãos são sensíveis. Você tem uma abertura às informações sensoriais que te alcançam. E ao mesmo tempo conduz
internamente a respiração para as mãos. Não é o ar, é um aspecto mais sutil da respiração. E agora sim você usa um pouco dos olhos para te ajudar nesse direcionamento. Como se o olho esquerdo te ajudasse a empurrar a respiração para a mão esquerda e o olho direito para a mão direita. Alguma coisa acontece no abdômen, nas costelas, no diafragma, no assoalho pélvico. Comece a direcionar a sua respiração para o topo da cabeça. Com a ajuda dos olhos, conduz essa respiração para o topo da cabeça. Sem nenhum esforço. E a respiração, esse lado sutil da respiração, que não é o ar, vai sendo conduzido para o topo da cabeça. Relaxa os olhos, relaxa tudo isso. Procura relaxar e sentir os pés. E não deixa seus olhos irem na direção dos pés. Os pés e pernas relaxados, os olhos relaxados, as mãos, os braços, o topo da cabeça. Se deixa alcançar pelas informações sensoriais dos pés. Sentir. E vai procurando conduzir sua respiração para os pés. Da melhor maneira possível. E agora os seus olhos te ajudam. Relaxa tudo isso. Procura tomar consciência da coluna vertebral. Da coluna inteira. O sacro, da lombar, coluna torácica, o cervical, do encaixe com o crânio. Deixa as sensações emitidas pela coluna te alcançarem. Os olhos relaxados. Comece a empurrar a sua respiração na direção da coluna. E usa de alguma forma os seus olhos para isso.
Usa a região anal, genital, abdômen, umbigo, costelas e os olhos para tentar confinar a sua respiração na área da coluna. Relaxa tudo isso. Vai virando um pouco de lado, passando para a postura de meditação. Se sentar, inclina o tronco à frente, leva a testa na direção do chão ou das mãos. E volta. Pouco a pouco, começa a aprofundar a sua respiração. Vê se a sua coluna segue sendo uma área que recebe essas raízes da respiração. Você não força nada, não impõe nada, mas à medida que você sente espaço e abertura, ocupa esse espaço com a respiração, vai aprofundando a respiração pouco a pouco. Existe um gosto em respirar mais profundo. E quando a gente segue esse gosto, não existe erro. Ele me leva exatamente no meu limite. Esse gosto não me deixa passar e esse gosto também não quer ficar abaixo do limite. Então eu vou respirando um pouco mais profundo porque me dá vontade.
E a cada respiração profunda me prepara de alguma forma para que a próxima seja ainda um pouquinho mais. As costelas bastante livres, o diafragma muito livre, mas ao mesmo tempo sustentado por um abdômen firme. Uma certa sensação de que essa base formada pelos isquios e pelo quadril sobe até o nível do diafragma, até esse nível abaixo do diafragma. É como se tudo do diafragma para baixo fosse a base, firme, apoio, sustentação. E vê se isso ajuda a deixar a caixa torácica e o diafragma flutuarem com mais liberdade. Vai procurando criar um ritmo onde a inspiração e a expiração levam ao mesmo tempo. Encontra qual é esse tempo máximo. As mãos ativas e muito vivas. E os braços e ombros bem relaxados. A coluna ativa e muito viva. Do diafragma para baixo constitui, junto com o quadril, a base. Do diafragma para cima flutua. Empurra o topo da cabeça lá para o alto. Uma caixa torácica que flutua se expande, é aberta, no peito, nas costas, as axilas, as clavículas na base do pescoço, a garganta. As inspirações puxam esse preenchimento de baixo para cima, como se sugasse lá do assoalho pélvico. Ativa um pouquinho mais o canal da uretra. Ativa um pouco mais o centro do períneo. A região anal suavemente acionada, sem comprimir o sacro. A raiz do umbigo um pouco para dentro. Quando você inspira, você vem puxando pelo canal da uretra, na direção dessa área em torno do coração. E quando expira, vem recolhendo o abdômen logo acima do pubis. E o corpo não se encolhe na expiração. Na inspiração, vem puxando e preenchendo de baixo para cima até o espaço em torno do coração. Nas expirações, procura preservar ao máximo as conquistas da inspiração.
Isso vai empurrando, através de uma espécie de pressão, o diafragma lá para o alto. E ver se essa pressão que vai sendo produzida dentro da caixa torácica, em torno da área do coração, sem deixar o coração ser apertado ou comprimido. Através da base do pescoço, da garganta aberta, ver se isso pode ir sendo levado na direção do cérebro. Como se a própria inspiração fosse conduzindo um fluxo na direção do córtex, logo atrás da testa. Então você começa a usar os olhos para isso, para te ajudar a conduzir esse fluxo. E da melhor maneira possível você vai direcionando o fluxo da respiração, que não é o ar, na direção do córtex, logo atrás da testa. E de forma paradoxal, quanto mais você vai conduzindo esse fluxo para a área do córtex, mais ativo ele vai ficando, mas ao mesmo tempo mais quieto. Essa atividade vai se revertendo em aumento das capacidades de percepção, mas não em pensamentos. É como se fosse desligando um pouco a atividade racional e aumentando a capacidade sensitiva, sensorial. Aumentando a capacidade de se conectar com essa circulação neuronal. Os neurônios e os nervos. Os nervos que alcançam o corpo inteiro. Transmitem impulsos nervosos, elétricos. Quando soltar o ar da próxima vez, a respiração fica livre. Mesmo com a respiração livre, sustenta ainda um fluxo de uma espécie de energia na direção desse córtex.
lá no canal da uretra, seguindo a face frontal da coluna, que produz uma força que empurra o diafragma para cima, essa força ascendente, que mantém a área do coração expandida, entre o coração e a garganta, e que te leva na direção do córtex. Mesmo com a respiração bastante pequena, vai relaxando tudo isso, relaxa o córtex. Relaxa o rosto, relaxa os olhos, relaxa os ombros, os braços. A coluna não relaxa, o abdômen não relaxa. Não coloca nenhuma esperança na postura, nenhuma espera, nenhum depois. Coloca toda a sua intensidade agora. E vê se isso te faz dar um mergulho um pouco mais profundo no corpo. Procura reconhecer a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. Os olhos bem relaxados. Percebe o efeito dessa luz para dentro da cabeça, na área do córtex, no fundo do crânio. Faz algumas respirações um pouco mais profundas. Retoma alguns movimentos, até poder ir devagar abrindo os olhos. Ficando por aqui, essa nossa prática.
de hoje. Boa noite, fique bem, nos vemos amanhã de manhã. Beijos, até já. Valeu, gente.